Olá para você que nos acompanha nas plataformas do UOL, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Madeiro, repórter aqui do UOL, e a gente começa agora mais uma sabatina com os candidatos às prefeituras das principais capitais do país. Para essa entrevista, eu tenho a companhia de João Valadares, repórter da Folha de São Paulo, no Recife. O entrevistado de hoje é o candidato à prefeitura do Recife pelo PSB, João Campos. Essa sabatina terá duração de 45 minutos. O tempo passa a ser contado a partir da primeira pergunta, então vamos lá. Candidato, boa tarde, obrigado pela participação. A gente já conversou com alguns dos candidatos que concorrem com o senhor e eles alegam muito que o senhor estaria escondendo a atual gestão, não seria, apesar de ser o candidato do PSB, um representante dessa gestão do prefeito Geraldo Júlio, que encerra seus 8 anos agora em dezembro. O senhor se coloca como novo? O senhor é um novo também na gestão ou o senhor se coloca como um candidato de continuidade? Primeiro, obrigado aos que fazem a Folha de São Paulo, o UOL, Carlos Madeiro, João Valadares. Uma satisfação poder participar dessa sabatina, falar com os recifenses, falar um pouco sobre a nossa cidade. Veja, Recife é uma cidade que tem muitos avanços, mas como toda a capital brasileira, carrega muitos desafios, muitas ações a serem executadas, um problema severo de desigualdade, que é o maior problema brasileiro, e que a gente tem que ter o compromisso de poder enfrentar isso de frente. E, lógico, avançando, consolidando aquilo que dá certo. Aqui no Recife a gente tem bons exemplos disso, seja de um Compaz, uma faixa azul, um Hospital da Mulher, um Hospital de Idoso, Escola do Futuro, um PINHA. Tem muitas ações que são muito boas, mas tem muita área para avançar também. Eu citei aqui, na semana passada, um programa que nós vamos lançar de regularização fundiária. Mais de 50 mil escrituras serão entregues na nossa cidade para permitir que seja feita a regularização das casas, isentando as famílias de baixa renda do IPTU, mas podendo dar o documento para que as pessoas tenham direito a isso. Então, a gente tem que avançar naquilo que precisa e sempre focando na redução da desigualdade. Candidato, boa tarde, tudo bem? Vamos lá. O senhor tem se apresentado como um candidato moderno, um candidato com ideias, que traz ideias novas para a política pernambucana, tem o vigor da juventude. No entanto, a sua candidatura traz no DNA um elemento muito velho da política e tradicionalista, que é a questão do familismo, que é um debate que está posto, né, em razão da sua candidatura, né? A gente remonta aqui em Pernambuco ao seu bisavô, Miguel Arraes, depois os votos ali conseguiram ser transferidos para Eduardo Campos, depois para sua avó, né? Depois as bases eleitorais repartidas ali entre pessoas próximas do seio familiar. O senhor chega em 2018 e herda essa espécie que a gente pode chamar de espólio eleitoral. Eu queria saber como o senhor enxerga essa questão e se acha que isso, de alguma maneira, pode atrapalhar no exercício e no equilíbrio do poder. Veja, João, eu sou filho de Eduardo, mas não sou apenas isso. Ele é meu pai, mas eu desejo construir a minha vida dentro do estado de Pernambuco, poder trilhar o meu caminho, poder construir aquilo que eu acredito. Eu tive a oportunidade de participar de uma eleição para deputado federal, percorrer o estado inteiro, apresentar propostas, fazer parte de um mandato inovador. Fui o primeiro deputado federal da história do Nordeste a fazer uma seleção pública para o gabinete, fazer um edital de emendas parlamentares, de participar de diversas ações inovadoras dentro do Congresso Nacional, desde a Frente Parlamentar Digital, a ser um dos fundadores da comissão que fiscaliza o Ministério da Educação. Então, eu acho que política a gente tem que fazer com vocação, com gosto, sabendo decidir na hora certa, sabendo inovar, tendo coragem, tendo a disposição de poder inovar na forma de fazer política, de poder ter muito contato com as pessoas, de utilizar as plataformas de comunicação que hoje são a realidade na vida de todo mundo. Então, é esse compromisso que eu tenho. Agora, eu tenho como referência política na minha vida Miguel Arraes de Alencar e Eduardo Campos. Assim como qualquer pessoa pode ter referência, seja na música, na cultura, no esporte, eu tenho um deles como na política, porque foram políticos que cada um em seu tempo enxergaram além do seu tempo, conseguiram lutar para reduzir a desigualdade social do nosso estado, por isso que marcaram tanto a história de Pernambuco e do Brasil. Então, são referências na minha vida e eu nunca deixarei de tê-los como referência.
Candidato, o senhor tem uma vice do PDT, que a gente acompanhou como foi a decisão, né? O PDT local queria lançar um nome, acabou que houve uma espécie de intervenção do Diretório Nacional. Ao mesmo tempo, no PT, houve uma coisa inversa. O PT queria coligar-se com o senhor, mas acabou, por uma decisão nacional, lançando a concorrente, a Marília Arraes. Eu queria saber como é que o senhor avalia essa questão da militância, digamos, desses partidos que vêm. Por exemplo, o PDT não ficou satisfeito localmente com a decisão, mas o senhor tem uma vice que não tem a militância orgânica. No PT já existe um racha contrário. Como é que o senhor nota essa questão da política partidária? Se interfere, as imposições de fora não prejudicariam, não, João? Veja, Madeiro, a gente, desde o início ali do ano passado, que tem feito um diálogo muito intenso entre os partidos, entre o PT, o PDT, o PSB, a Rede, o próprio Cidadania também, discutindo nacionalmente como é que a política deve interpretar o que está acontecendo, a pandemia, os desafios que existem nas instituições democráticas. E foi importante essa participação que os partidos tiveram e que, naturalmente, isso teve um reflexo em alguns estados. Um deles foi Pernambuco. Eu espero que a gente possa compreender que nossas diferenças são muito menores do que eventuais convergências. E a gente vive um momento diferente na vida brasileira que vai inspirar da gente muita responsabilidade para poder atravessar tempos difíceis, um tempo que não bastasse uma crise econômica e social, tem uma crise sanitária sem precedentes. Então, eu fico muito feliz de ter construído aqui na cidade do Recife uma das 3 maiores frentes do Brasil de eleição de capital neste ano, que a gente pode contar com apoio valoroso como o do PDT, um partido que tem uma história bonita em defesa das causas populares, da redução da desigualdade, da educação no Brasil, e que a gente pôde construir isso da melhor forma. Hoje, o PDT ocupa a posição da vice na chapa majoritária, tem uma chapa de vereadores competitiva, com quadros muito competentes, certamente vai ter representante na Câmara de Vereadores, essa chapa também está unida, está engajada, fazendo campanha, e a gente está podendo discutir os desafios da cidade do Recife. Então, cada partido tem autonomia de decidir sobre o seu futuro. Eu respeito as autonomias dos partidos, eu sou dirigente do meu partido e respeito as decisões que nós tomamos, mas que os outros também tomam. Então, tenho uma absoluta tranquilidade disso. Acho que os partidos têm um desafio de poder se modernizar e de ter uma proximidade maior com a pauta da sociedade, e os partidos são fundamentais para a existência da vida democrática. Acho que o Brasil, às vezes, erra ao criticar tanto os partidos, mas os partidos também têm que ter uma tarefa de sempre modernizar e de poder estar dialogando aquilo que é essencial para a sociedade. A gente, no PSB, lançou a autorreforma, está em processo de discussão, e a gente vai discutir o estatuto do partido, a democratização do partido, enfim, várias atividades importantes que devem ser construídas, e toda instituição, ao longo do tempo, é importante ela ir fazendo avaliações e tentando melhorar sempre. Candidato, o senhor tem uma vida política extremamente curta, evidentemente. Teve apenas 2 experiências públicas para que o povo pernambucano e recifense possa avaliar. O senhor foi chefe de gabinete do atual governador Paulo Câmara e tem um mandato, acho que pouco mais de 1 ano e meio, um mandato de deputado federal. A despeito da idade, o senhor acha que um homem público não tem que cumprir alguns degraus nessa escalada? O senhor acha que isso pode interferir, no caso o senhor seja eleito prefeito do Recife, queimar algum tipo de etapa ou não? Veja, João, na minha vida é uma característica muito pessoal também. Eu nunca entrei num desafio, numa tarefa, se eu não tivesse a sensação de que estava pronto para aquela tarefa. Hoje, eu me sinto pronto para esse desafio de poder coordenar uma cidade do tamanho da cidade do Recife. Estou muito animado para isso. Acho que a gente vai ter um cenário desafiador. O Brasil vai enfrentar uma crise fiscal, uma crise sanitária, mas eu sinto que a nossa geração pode dar essa contribuição, e que a gente pode fazer muito pela cidade do Recife. A experiência que eu tive na Câmara dos Deputados, que eu tenho até hoje, ela é muito relevante. A gente hoje conhece como, enfim, a distribuição da política brasileira,
como funciona a atuação do orçamento do Brasil, o papel do Congresso Nacional. Enfim, é uma verdadeira escola onde você tem a oportunidade de conhecer muita coisa e de poder ganhar uma rápida experiência. Agora, eu não concordo com a crítica de que é muito jovem, não tem idade. Eu acho que na vida, principalmente nesse mundo moderno, você tem grandes invenções que surgem na sociedade, parte de jovens, grandes movimentos surgem da juventude, e a idade não é um pré-requisito. Então, isso daí não impede. Você pega o próprio exemplo do futebol. Tem um jogador com 40, 45 anos que não faz uma carreira de grande proporção, tem um que pode chegar com 17, 18 e está sentado com a camisa de um dos principais times do mundo e ganhando campeonato de ordem mundial. Então, isso existe em várias posições da vida. Hoje a gente vê muito isso na tecnologia. Basta ver qual é a idade do fundador do Instagram, do Facebook, da Google, quando fundaram essas companhias. Então, assim, jamais me comparando a ele, mas mostrando só que é um papel geracional. Não é porque é João, é um papel da geração de poder dar a sua contribuição. Então, hoje, eu acho que a gente está preparado, e digo isso porque a gente não vai só, porque a gente vai poder conversar, unir a cidade, tudo que eu fiz na minha vida foi unindo as pessoas. Basta olhar o nosso mandato de deputado federal. As ações que a gente fez foram muito robustas. A CPI, com o maior número de assinaturas dessa legislatura, todos os partidos têm representantes. A Frente Parlamentar da Renda Básica, 24 dos 23 partidos da Câmara têm representantes. Um conselho consultivo extremamente diverso. Então, Tasso Gereissati é um conselheiro, Marcelo Freixo também é conselheiro. A gente tem de Laura Carvalho a Marcos Mendes, Armínio Fraga, Mônica De Bolle como consultora. Então, você tem um espectro diferente, e é aquilo que eu acredito. A gente tem que ter a capacidade de dialogar e de juntar. Então, fiz isso na minha vida inteira, fiz isso dentro do parlamento, e acho que a gente pode inaugurar esse tempo também na cidade do Recife. Candidato, o senhor falou essa questão, e o seu pai era uma figura que marcava muito essa coisa de aglutinar em Pernambuco, né? Ficou muito conhecido, mas ele se propunha, e eu queria entender só um pouco o lado mais ideológico do senhor. O senhor fala muito a questão de aglutinar, falou políticos aí de esquerda, direita. O PSB é um partido que, historicamente, se alinhou mais à esquerda, teve alguns, digamos assim, flertes, como em 2014, ao apoiar o Aécio no segundo turno, apoiou o impeachment. Mas eu queria saber do senhor como o senhor se posiciona nesse campo ideológico, porque hoje a gente tem um país polarizado, né, de um lado uma extrema-direita, do outro mais setores ao centro da esquerda, e o senhor se coloca como um centrista ou o senhor se posiciona mais pelo lado da esquerda? Me considero uma pessoa de centro-esquerda, progressista, que defendo como pauta central da vida de alguém o enfrentamento das desigualdades, a geração de oportunidade, mas defendo um Estado que seja eficiente, que seja justo socialmente, que isso não impeça de ser fiscalmente responsável, e que a gente entenda que para construir a proteção social e o acolhimento de políticas públicas efetivas, como a gente viu aqui em Pernambuco, como é que a gente construiu a maior rede de escolas integrais do Brasil? Mais do que Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo juntos. Como é que a gente saiu do 21º lugar na educação para a melhor educação pública do Brasil? Foi tendo uma capacidade de gestão muito intensa, capacidade política, de promover o crescimento econômico do Estado com a proteção social e a distribuição de renda. Então, a gente tem que construir isso. Agora, o que me incomoda é uma discussão binária, que o Brasil tem feito de maneira rasteira, inclusive, e achar que ou um lado está totalmente certo ou o outro está totalmente errado, e não tem erros e acertos em ambos os lados. Não tem a capacidade de ver isso. A política precisa compreender que a vida não é feita de tudo ou nada. Então, isso que muitas vezes essa polarização excessiva, ela tira a profundidade do debate, deixa um debate mais superficial, e acontece o que aconteceu na eleição de 18. A gente teve uma eleição que os problemas do Brasil não foram discutidos, né? Porque não é o que gera likes, não é o que gera envolvimento em rede social. Isso me preocupa. Então, numa eleição como essa do Recife, eu estou disposto, estou fazendo a discussão dos desafios da cidade do Recife. Eu digo sempre, a gente tem que celebrar de conquista, tem que celebrar. Recife avançou, mas o que me motiva e me anima são os desafios que tem pela frente, porque são esses desafios que nós temos a obrigação de enfrentá-los e endereçar com solução.
Diagnóstico a gente tem, agora é caminhar para endereçar com solução. E é isso que nos anima nesse momento. Fazer isso sempre com as nossas convicções políticas. Eu acho que o campo da centro-esquerda, vocês ter uma vida em um mandato em campo progressista, possibilita que você faça justiça social e enfrente a desigualdade, que é longe do segundo o maior problema do Brasil. Candidato, a gente teve em 2014, em Pernambuco, uma eleição num tom emocional bastante marcado, evidentemente, pela tragédia que vitimou, infelizmente, o seu pai. A gente chega em 2020, 6 anos depois, e esse tom emocional, eu tenho acompanhado algumas peças publicitárias, é novamente colocado, evidentemente, aqui que de maneira legítima, afinal de contas, o senhor é filho dele. Mas eu queria chegar em outro ponto. Esse uso, quando a gente leva a campanha para esse tom, não pode mascarar um pouco o verdadeiro debate que o Recife precisa? Não, João, eu estou disposto a debater a cidade do Recife, seus desafios, problemas, avanços. Agora eu digo isso e repito, a gente tem que decidir as coisas e avaliar sempre com razão, mas em tudo que eu for fazer na minha vida, eu vou fazer com coração, eu vou fazer com paixão, porque na vida é assim, se a gente não botar o coração nas coisas, não funciona. Se a gente, não é na política não, pense em qualquer decisão que você toma na sua atividade profissional, na sua atividade pessoal, você tem que agir com a razão e pensar, mas você tem que se envolver nisso. Então, eu faço e entro na vida, nas coisas por inteiro. Então, enquanto eu estiver na vida pública, enquanto eu estiver em qualquer atividade profissional, eu vou fazer com o coração as coisas, envolvendo as pessoas, porque para a gente fazer as coisas darem certo na vida, não basta você ter a técnica certa, é fundamental ter a técnica certa, mas é fundamental você saber motivar, você engajar, você entusiasmar. E é isso que eu faço. Então, acho que isso é da minha natureza e acho bacana se as pessoas também gostam disso ou se conseguem se envolver. Porque, como eu disse, para a gente sair de uma crise como essa, não brinque com essa crise. Nenhuma geração viva viu algo desse tipo. A gente vai ter que estar muito animado para superar os desafios. Então, essa capacidade de se animar e de se entusiasmar, ela é decisiva para essa retomada econômica. Espero que a gente possa ver, enfim, o Brasil crescendo, Pernambuco e o Recife também. E se o Recife fizer o seu dever de casa, eu digo isso e repito, pode ser a cidade que mais cresce na retomada econômica do Brasil a partir do próximo ano. Candidato, falando nisso, o senhor fala muito dessa questão da crise que o senhor enfrentará caso eleito e não será exclusividade do Recife. Mas eu queria que o senhor avaliasse, já entrando nos pontos do Recife, como é que o senhor avaliou a ação municipal na questão da pandemia. Recife teve uma taxa de letalidade da doença de contaminação muito alta, né? Foi uma das capitais, a capital junto com Fortaleza, que se destacou negativamente no cenário da região. E eu queria saber também sobre, existem investigações, inclusive operações, candidatos citam com muita frequência essa questão de ter havido, eventualmente, alguma corrupção essa gestão. De que modo o senhor acha que a prefeitura atuou nessa questão da pandemia, tanto do ponto de vista de saúde, como também as questões da necessidade de comprar, adquirir equipamentos, insumos, pessoas? O senhor acha que Recife saiu bem? Veja, eu acho que o Recife se saiu bem, sim. A gente foi a capital que mais abriu leitos de UTI. A gente viu nessa pandemia, ela poderia ser dividida ali em quem teve coragem, espírito público de tomar decisão que poderia salvar vidas e de quem se acovardou dessas decisões. A gente viu que aqui em Recife foram construídos 7 hospitais de campanha em 45 dias. Recife não teve seu sistema saturado. Recife conseguiu fazer um movimento de proteção da saúde, de tomadas de decisões, eu repito, não são fáceis. Você pedir para alguém ficar em casa, sabendo que tem um déficit de 7,5 milhões de casas no Brasil, pedir para as pessoas lavar a mão, sabendo que tem 100 milhões de brasileiros sem saneamento, 30 milhões sem acesso à água, não é fácil. Mas o que Paulo e Geraldo fizeram mostrou o elevado espírito público e a coragem de enfrentar uma crise com muita altivez. A gente viu um cenário de guerra, Madeiro. Eu sempre uso o exemplo
eu acho, inclusive, a Folha de São Paulo deu isso, o Departamento de Estado norte-americano mandou aviões de guerra para a pista de pouso na China para interceptar respirador, medicamentos médicos, um dinheiro vivo para levar para os Estados Unidos numa operação de guerra. Então, foi nesse cenário que a gente viu as coisas acontecerem. As duas principais empresas de logística dos Estados Unidos, a FedEx e a UPS, elas tiveram uma normativa vinda do governo para interceptar todo tipo de material hospitalar no mundo. Pousou na Europa, em uma série deles era interceptado e ia para os Estados Unidos. Então, foi esse cenário que a gente viu. Uma falta de coordenação do governo central brasileiro, não criou um estoque regulador, não criou um estoque de preço, não coordenou as ações, e os estados e municípios tiveram que agir. Eu acho que Recife agiu de forma correta, salvou vidas e teve coragem de enfrentar esse momento. Em relação a qualquer tipo de investigação, eu defendo as instituições democráticas que fiscalizam, investigam no Brasil. Isso é essencial para o Estado Democrático de Direito. O próprio Paulo e Geraldo, eles são do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Paulo é auditor e Geraldo é técnico do Tribunal de Contas. Então, o PSB é criador da lei da transparência no Brasil, poucas pessoas sabem disso, e nós defendemos totalmente o processo de investigação. O que não pode haver uma presunção da culpa. Então, quem faz o papel de investigação deve investigar, e a justiça existe para poder julgar. Então, que o processo se ocorra da maneira como deve ocorrer. A gente tem, na Prefeitura do Recife, em 8 anos, nunca teve um gestor acusado ou culpado por um ato ilícito. Então, o processo de investigação não significa culpa. Isso deve acontecer e faz parte do Estado Democrático de Direito. Candidato, continuando aí o debate dentro das propostas para o Recife, eu queria tocar num ponto que é um problema histórico do Recife, que é a questão do transporte público. O senhor bem sabe. E eu acompanhei algumas entrevistas do senhor, acho que uma especificamente numa rádio aqui, e o senhor faz uma espécie de crítica velada à gestão de Geraldo Júlio, quando o senhor diz que o Recife precisa ter uma gestão mais forte dentro do consórcio metropolitano, né, que é o chamado consórcio Grande Recife. Em outras palavras, né, é como se eu avaliasse que essa gestão ali de cobrança, né, fosse fraca. Eu queria saber o que o senhor vai fazer de diferente, já que o senhor tem esta avaliação. Veja, João, o que eu disse e repito é que eu acho que o Recife pode ter uma participação mais efetiva no consórcio metropolitano de transporte. Recife é a principal cidade da região metropolitana e acho que ela deve exercer com maior vigor essa posição. Então, cobrando melhorias para a cidade do Recife, que vão desde otimização de rota que pode ser feita, a melhoria da frota, a melhor distribuição do sistema. Então, tem como fazer isso, e isso eu vou fazer, porque eu acho que a gente precisa encarar de frente desafios, e o desafio do transporte é um que está posto. 70% das pessoas no Recife vão para o trabalho utilizando o sistema de transporte público. A gente tem que construir uma melhoria. O papel direto da prefeitura, ele é inclusive bem executado na cidade do Recife. Você tem a faixa azul, não existia, quem construiu foi Geraldo. Você tem uma expansão dessa rede, e que ela mostrou que dá certo, tem que continuar a expansão, e a gestão do transporte a prefeitura pode e deve ocupar de maneira mais robusta. Então, isso daí é um compromisso meu, que nós vamos fazer isso na nossa gestão, fazer jus à cidade mais importante da região metropolitana do Recife, que é o Recife. Então, essa gestão vai ter nossa dedicação. E na parte de mobilidade, eu acredito muito também na engenharia de tráfego. Eu acho que com a engenharia de tráfego a gente consegue, no cenário de crise principalmente, utilizando a cabeça, os softwares e especialistas da área, a gente consegue expandir desde o traçado de rotas do transporte público, a inversão de trânsito, a priorização do transporte, a temporização de semáforo. Tem muita coisa para fazer que pode ter um bom resultado sem um grande custo fiscal, porque o cenário vai ser de aperto, provavelmente. Candidato, falando já também do Recife, eu queria saber muito a questão, que eu abordei até com todos os candidatos, a questão dos morros. No caso específico, o senhor, como representante da atual gestão, nós tivemos alguns acidentes, inclusive com mortes nos últimos anos, e esse parece um problema que cronificou no Recife. Claro, é uma questão
da ocupação urbana mal feita, isso é histórico, não é culpa de um ou outro gestor. Se houver alguma solução, é interessante, isso fala muito dessa questão dos problemas. Esse é um grande problema que a capital pernambucana tem, que, em certo modo, é sempre amenizado, mas que nunca se conseguia chegar a um resultado bom, de fato, para salvar vidas, não ter aquele transtorno na época das chuvas. O senhor prevê que tipo de solução para esse problema? Madeiro, esse é um ponto central e desafiador da cidade do Recife. Recife, ela tem 70% do seu território na área de morro. Um terço da população mora nessa área, mais ou menos 500 mil pessoas. Isso é um retrato da desigualdade e da exclusão que foi existente no processo de construção da cidade do Recife. O processo de moradia na cidade começou nos mocambos, que eram nas partes baixas da cidade, alagadas, e as pessoas foram expulsas para a área de morro, que é muito mais difícil fazer infraestrutura. Então, qual é o cenário hoje? Hoje, o Recife tem 6 mil barreiras, 2 mil escadarias e um desafio de infraestrutura imenso nessas áreas que a gente deve construir sempre com muita proteção. É importante lembrar que, nesse tempo, muita gente fez intervenção na área de morros, de proteção de encostas, de geomanta, enfim, de construção de proteção. Mas ainda é um desafio existente. O número de mortes diminuiu ao longo do tempo, mas ainda é um desafio central. Enquanto tiver uma pessoa, uma casa em risco, é um desafio. O que é que a gente tem que fazer? Seguir um cronograma de priorização por risco. Então, a gente tem que colocar na engenharia de solos, que é uma engenharia que Recife tem uma escola extremamente desenvolvida na engenharia, muito disso fruto ao professor Jaime Gurimão, que foi da Universidade Federal, o grande criador desse departamento aqui. A gente tem que fortalecer a decisão com base nesses parâmetros, começando a fazer as barreiras naquelas que têm o maior risco de vulnerabilidade e ruptura frágil do solo. E, com isso, avançar com técnicas construtivas que também sejam mais em conta, como a geomanta, onde der para fazer, é melhor fazer ela para poder fazer mais, e avançar. Agora, é um desafio histórico da cidade. Tem muito que avançar? Tem o que avançar. Agora, muito também já foi feito. E eu não acredito que prefeito nenhum da cidade vai resolver isso em 4 anos. É um desafio muito grande. Eu repito, são 6 mil barreiras. Agora, a nossa prioridade é fazer nos pontos mais críticos para tentar, um dia, chegar na universalização dessa proteção. Afinal de contas, isso é mais do que justo. E ainda tem outro desafio associado. A gente tem um déficit habitacional de 75 mil casas na cidade do Recife. Então, além de ter um território muito adensado, a maior parte na área de morro, a gente ainda tem um desafio de aumentar o número de moradias. Então, só para exemplificar aqui como é o desenho. Candidato, o senhor tem demonstrado ao longo da campanha uma preocupação muito grande com o pós-pandemia, né? Tem falado bastante de empregabilidade, de renda, e eu vi que o senhor lançou uma proposta de crédito popular com juros baixos, eu acho que perto de 1%, abaixo de 1%, linhas de crédito de R$3 mil, e o senhor anunciou um investimento de 23 milhões, se eu não estou errado, em 4 anos. Uma das suas adversárias, a sua prima, Marília Reis, esteve aqui ontem com a gente e fez uma crítica na questão da escala. Ela fez uma conta rápida e diz que a escala é muito baixa, né? Assim, impactaria apenas 2 mil famílias, 2 mil pessoas por ano. O senhor acha que há um problema de escala para que tenha um impacto maior e mais significativo na vida das pessoas? Essa é a sua proposta? João, a gente vai lançar o maior programa de crédito popular da história do Recife. Mais de 10 mil famílias serão impactadas por ano, porque não é crédito a fundo perdido, é um empréstimo. Então, o empréstimo ele é devolvido. Você pega números que existem no modelo do governo do estado, a inadimplência é de 3%. É uma inadimplência baixíssima, então as pessoas pagam em dia, tem compromisso. E como eu falei, não é um fundo perdido, você tem uma devolução, então você consegue, com menos recursos, emprestar mais. Então vão ser mais de 10 mil pessoas por ano, passando de 40 mil pessoas em 4 anos. Esse modelo, ele tenho certeza que vai ser super acertado. A gente vai dar R$3 mil, 4 meses de carência para começar a pagar, 12 meses de parcela,
e a prefeitura ainda paga a última parcela se a pessoa pagar em dia até a 11ª. E com isso a gente vai conseguir viabilizar tanto a formalização, a gente tem um problema grande no Brasil de informalidade, para poder receber o crédito as pessoas vão ter que abrir um CNPJ que, se ela não tiver, a prefeitura vai bancar a abertura. Com isso a gente vai ajudar as pessoas a formalizar, desenhar um modelo de negócio que vai dar uma fonte de renda. Eu visitei algumas pessoas que tiveram acesso ao crédito do Estado aqui, e a gente viu que essas pessoas elas já estão empregando outras. Então, ela começa o negócio, aí depois ela já emprega mais alguém. No que eu conheci, ele tinha 2 pessoas empregadas numa barbearia, e que com isso daí ele já gerava renda para mais 2 famílias. Então, tem um impacto imenso, mas serão oferecidos diretamente mais de 10 mil por ano, totalizando mais de 40 mil em 4 anos. Vai ser um programa, tenho certeza, inovador e que vai ajudar a renda das pessoas. E certamente no próximo ano, a partir do momento que for solucionado o desafio da saúde e da pandemia, o desafio do emprego e renda vão ser desafios centrais. Eles já existiam no Brasil, eles continuam a existir e existirão a partir do próximo ano. Então, a gente vai dar essa proteção. E o que vale a pena destacar, as pessoas negativadas também terão acesso ao crédito, sabendo que essas pessoas dificilmente encontram portas abertas nos bancos. A gente vai conseguir viabilizar para poder dar uma chance dela continuar a sua vida, ter o seu negócio, a sua renda e conseguir sustentar a sua família. Dentro desse aspecto, candidato, o senhor fez um aceno até nas redes sociais sobre a questão dos motoristas de aplicativo. Esse tem sido, inclusive, um grande debate sobre essa regulamentação mais detalhada, e aí eu chego exatamente na gestão municipal onde o senhor pretende atuar. Hoje se reclama muito que essa questão da uberização, ela além de desproteger, claro, o trabalhador, isso não seria uma ótica mais da prefeitura, ela também não remunera, ela não paga impostos, ela deixa muito a desejar com os seus lucros praticamente remetidos ao fabricante, ao desenvolvedor que mantém esses aplicativos. Queria saber se o senhor pensa em alguma coisa de solução. O senhor fala muito em questão tecnológica, acho que esse será um caminho meio sem volta. A questão da entrega de alimentos, de serviços, de produtos, a questão essa uberização que chamam. O senhor vê como é ser uma fonte de renda para as prefeituras? Porque o táxi paga concessão, o Uber não. O senhor vê isso como um problema, como resolvê-lo também? Veja, Madeira, isso é uma importante questão, né? Uma questão desse mundo moderno. A gente está discutindo isso dentro da reforma tributária, porque o mundo inteiro tem tido uma dificuldade de poder fazer a taxação de serviços digitais, se é na fonte ou se não é, ou onde você consegue a sede fiscal, como é que você... E nesse caso específico, não é só a tributação, você tem um processo de precarização da mão de obra, né? A precarização do trabalho. O fato é que é uma realidade, existe, está posto, tem um tamanho imenso. No fundo, são um pequeno número de grandes empresas que gerenciam isso e que o Estado deve ter, sim, um papel junto a isso para não possibilitar que seja uma realidade paralela, com a legislação que é paralela e que as pessoas não tenham nenhum direito para isso. Eu acho que a gente, nacionalmente, devia fazer uma ampla discussão para poder diagnosticar como é a relação e poder entregar uma solução, e como é a relação laboral, de trabalho, nesse sistema de aplicativo. Se é autônomo, se não é, como é o nível de informalidade disso, o nível de proteção previdenciária, de saúde, de remuneração mínima. Isso deveria ser feita, essa discussão, a nível Brasil. Se não for feito, o que eu proponho é que na política de mobilidade urbana, isso nacional, seja colocado à disposição do município, que o município faça exigências às empresas para poder dar uma maior proteção ao trabalhador. Então, o município pode exigir, se tiver essa delegação, enquanto território, obrigar que para a empresa funcionar no território, ela tem que dar um nível de proteção às pessoas que trabalham com ela, num nível maior do que é dado hoje. Então, com isso, a gente faria a proteção desse trabalhador hoje. O fato é que esse me parece ser um desafio global e nacional, e que nacionalmente, infelizmente, eu não estou vendo essa discussão avançar como deveria na Câmara dos Deputados, porque hoje a gente tem um nível de baixa remuneração, de subemprego,
e que as pessoas têm um nível grande de risco. A gente viu durante a pandemia, as pessoas se arriscaram muito trabalhando para poder ajudar tantas outras que não saíam de casa, ou porque não podiam, porque tinham alguma doença, ou porque, enfim, não sabe lá qual o motivo, mas que essas pessoas foram verdadeiras guerreiras a ajudar a manutenção e o suprimento de toda uma cadeia em cidades do Brasil. E não ter nenhum reconhecimento, é isso que me incomoda. Eu acho que a gente tem que construir nacionalmente esse discurso. Se não for do tamanho nacional, na cidade do Recife eu me comprometo a fazer e a exigir que as empresas tenham um nível de proteção aos funcionários e colaboradores num nível muito maior do que o que existe hoje. Candidato, eu queria entrar no ponto que é o ponto da segurança. A gente tem visto, ao longo desta campanha, em outras capitais, mas sobretudo aqui no Recife, um debate grande em relação à questão da Guarda Municipal. Os seus adversários, no campo da direita e também adversários no campo da esquerda, têm defendido armar a Guarda Municipal. A gente sabe que essa gestão desarmou a Guarda Municipal. Eu acompanhei, tive cuidado de tomar de verificar alguns posicionamentos do senhor sobre esse ponto e vi que, numa das entrevistas, o senhor chega a dizer que sim, que é possível armar alguns setores específicos da Guarda, mas ainda muito sem detalhamento, era uma declaração muito genérica. Eu queria dar aqui a oportunidade de saber a fundo o que o senhor acha dessa questão. O senhor reconhece que é preciso armar uma parte da Guarda ou não acha necessário, acha mais irrelevante a questão preventiva e a Guarda permanecer como está hoje? Veja, João, eu sempre me posicionei contrário à ideia de armar a Guarda, sempre tive essa posição, primeiro porque isso não é o foco central da segurança. Eu acho que o município deve ter um papel muito mais da prevenção e de construção da cidade acolhedora, democrática, acessível, que seja bem iluminada, que gere oportunidade, e que a prevenção pode ter um papel muito mais forte do que a repressão que isso geraria. Naturalmente, esse debate é um debate que deve entusiasmar as redes, porque muita gente acha que a segurança está ligado a um armamento. Eu discordo disso. Então, eu acho que não é correta essa tese. Não tem nenhum estudo que mostre que em cidades grandes, tem até em cidades pequenas, mas em cidades grandes, como o Recife, o armamento da Guarda possibilita uma redução da criminalidade. O que eu ponderei nessa entrevista que você citou é que, se for feito um movimento desse tipo, ele não pode simplesmente ser feito do dia para a noite. Você tem que construir uma estrutura de proteção, como existe na polícia, que tem uma corregedoria, que tem departamentos que fortalecem a disciplina e o monitoramento, né, do exercício da disciplina. No caso da polícia, a corregedoria da polícia e da secretaria, que tem um nível de proteção, de monitoramento, que pode punir o servidor, chegando a excluí-lo do quadro efetivo de servidor, em caso de descumprimento de uma série de normativas que que é própria do regime do Código, né, de Ética Militar. Então, hoje não existe na prefeitura. Se for ser feito, tem que construir toda essa cadeia de proteção, e se for começar, tem que ser num nicho muito específico, que, enfim, das propostas levantadas, uma que tem um nicho muito específico para um grupo especializado, começar por eles e avaliar se dá certo ou não. Eu sou da tese de que a gente não deve entrar nessa discussão, porque ela efetivamente não melhora a segurança na cidade. O que a gente tem que ampliar políticas que dão certo, como é o Compaz, por exemplo, que tem medidas comprovadas de que, num raio de mais de 1 quilômetro ao redor dele, a criminalidade diminui 30%. A gente tem que fortalecer a empregabilidade do jovem, com um programa que eu anunciei do Embarque Digital. A gente tem 1.500 vagas abertas no Porto Digital e 34% dos jovens desempregados. A gente tem que linkar essas duas pontas e conseguir fortalecer uma política pública de capacitação vinculada ao emprego. Então, a gente tem que construir oportunidade e não ficar num discurso vazio de achando que armar a Guarda vai resolver o desafio da segurança numa cidade como Recife. Madeiro, só se me permite, só um ponto, candidato, que não ficou claro para mim, mas o senhor defende
de alguma maneira, armar setores específicos. Eu acho que a sua declaração que eu tinha visto foi nesse sentido, ou não? Ou isso está descartado? Não, veja, eu sou contra armar a Guarda Municipal. Até que me provem o contrário. Se, enfim, surgir estudos e mostrar que vale a pena, pode rediscutir, mas hoje eu sou contra armar a Guarda Municipal. E acho que se eventualmente algum dia for começar, não pode começar de maneira generalizada, mas eu sou contra. Ok. Candidato, falando sobre a questão, sem dúvida nenhuma, de reinício, né, nesse novo normal de uma gestão, você vai começar uma gestão, caso eleito, nesse novo normal, e eu queria abordar a questão da educação, né? A gente tem visto muito o uso da tecnologia e ela aprofundou. Eu até vi um estudo do IBGE falando que pelo menos 17% dos estudantes brasileiros sequer tinham acesso à internet, seja por celular, seja por banda larga em casa. Como se houver essa questão, porque isso reflete diretamente a desigualdade, isso é um reflexo e reflete na desigualdade. Se o senhor se posiciona por planos seguros para a reabertura de escolas, a gente tem visto o mundo viver uma segunda onda até de epidemia, o senhor deve enfrentar ainda essa doença, muito provavelmente, no seu mandato. O que é que o senhor pensa para a educação? Veja, Madeira, isso é um ponto central. Primeiro, a gente vê que a pandemia, ela nos colocou no precipício do desconhecimento, né? A fronteira do conhecimento foi colocada em xeque diante de uma pandemia como essa. A educação, ela deve ser um esforço central, e uma dedicação central de qualquer governo. Não tem verdadeiramente como transformar o futuro se no presente não priorizar a educação. O que é que a gente percebe? Tem, inclusive, uma pesquisa da Folha de São Paulo, que ela está rodando para a Fundação Lema, que faz avaliação nas redes e nos alunos, e tem um dado que é alarmante. 70%, na última que eu vi, dos alunos tinham algum tipo de ansiedade. E aí os especialistas começam a fazer a discussão se o nível de déficit de aprendizagem e que pode causar no comportamento ou no conhecimento dos alunos vai ser tão grande que pode causar uma não capacidade de recuperação na frente. O que é fato? A gente tem que equilibrar. Primeiro, respeitar as normas sanitárias. Não tem como a gente fazer alguma mudança ou alteração sem cumprir as regras que as autoridades sanitárias vão nos orientar. Porque eu não sou sanitarista, a gente tem que escutar quem é da área, quem estuda a área. Então, seguindo essas recomendações, a gente tem que construir um plano de retomada que ele, de maneira impossível, imediata, vai ser 100% presencial, vai ter que ser, no mínimo, híbrido, porque tem vários grupos de risco, seja de professor ou de aluno, que não vai poder ter acesso enquanto não tiver uma solução definitiva. E construir um processo de entrada que equilibre a saúde com a educação. Ninguém quer botar professor nem aluno em risco. Agora, ninguém quer também perder uma geração ou criar um dano de aprendizagem irreversível. Então, acho que tem que ter muito equilíbrio nesse discurso, colocando de maneira muito serena a técnica para poder conversar nas duas pontas e construir uma alternativa. Me parece que os planos estão desenhados, Brasil afora. O Ministério soltou um posicionamento, uma nota técnica recentemente sobre isso, e que vai começar o processo de retomada. E aí tem que admitir que há um nível de desconhecimento que o mundo todo não sabe, né? Tem canto que deu certo, tem canto que não deu. Eu espero que dê certo no nosso país. Candidato, Recife vive há 20 anos, 5 gestões, digamos, no campo aí da centro-esquerda. Antes das 2 gestões de Geraldo Júlio, a gente teve 3 gestões petistas. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece algum avanço nestas 3 gestões do PT e que avanços e o que, se o senhor reconhece, o que o senhor poderia usar na atual gestão ou modelo de política que foi desenvolvido e como o senhor, e se o senhor iria replicar. João, eu acho que numa caminhada que alguém dá, você sempre vai estar suscetível a cometer acertos e erros. Então, eu acho que todo mundo certamente acertou, errou em algum momento. Naturalmente, nesse período, eu acho que quem mais acertou foi o prefeito Geraldo Júlio, que, de fato, fez uma gestão com muito mais conquistas, muito mais ganhos para a cidade do que as gestões anteriores.
Mas o nosso papel aqui não vai ser de estar avaliando o que é que aconteceu ou deixou de acontecer nesse período. Eu vou estar olhando para o que a gente tem que fazer na cidade do Recife. Porque se eu viesse aqui só para celebrar a conquista, eu não estaria sendo eu. Eu fiz questão no meu primeiro dia de campanha começar na comunidade de Irmandora, que é uma ocupação com 12 mil pessoas, não tem saneamento, não tem abastecimento de água, não tem urbanização, não tem regularização fundiária, para mostrar que o que me move, o que me traz aqui são os desafios e não as conquistas que nos trouxeram até aqui. Então, eu miro para as imensas desigualdades que ainda existem na cidade do Recife e como é que a gente vai poder enfrentar uma a uma para entregar para a próxima geração uma cidade mais desenvolvida, mais justa socialmente, que tenha muito mais oportunidade para os recifenses. Muito obrigado, então, ao candidato João Campos, candidato à Prefeitura do Recife. A gente encerra a nossa série de sabatinas no Recife, né? E a gente, eventualmente, voltará no segundo turno. Agradecendo aí ao João Valadares, companheiro, obrigado pela participação. A gente se reencontra numa próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau. Qual?